Fala galera, muito boa tarde, boa noite ou até mesmo bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Isabelle Costa, meu canal. Muito prazer em trazer mais um vídeo pra vocês com muita informação, notícia. Olha, eu vou falar pra vocês, gente, que primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi essa? Se a primeira rodada já foi desse jeito, com atuações polêmicas da arbitragem, eu fico imaginando como serão as próximas 37 rodadas do Brasileirão que a gente tem pela frente. Bom, eu tava com saudade do Campeonato Brasileiro, não sei vocês, mas eu já estava com saudades do Campeonato Brasileiro. Então vamos trazer muito conteúdo para vocês. Essa semana temos sorteio da Copa do Brasil, temos Flamengo e São Paulo no Maracanã, temos Palmeiras e Flamengo domingo no Allianz Parque. A gente vai trazer toda a cobertura para vocês, todos esses detalhes. Então, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like para ajudar a gente, para dar aquela moral, fortalecer o nosso canal. Faltam poucos inscritos para 10 mil, a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos, então se inscreve aí. E claro, né, para você ficar ligado e antenado em todas as informações do futebol brasileiro. E olha, e também do futebol mundial, tá? Porque aqui a gente não se limita só ao Brasil, não. E na rede vizinha, né, eu trouxe uma caixinha pra vocês responderem. Eu tô pensando, tô estruturando a ideia de lançar um quadro Belle Viaja. E vocês vão escolher pra onde eu vou, pra quais jogos eu vou. É isso mesmo. Olha o poder que eu tô dando na mão de vocês, hein? É muito poder. Então, eu quero que vocês comentem aqui, deixem nos comentários para quais lugares, quais jogos vocês querem que eu faça. Recebi muitos comentários do tipo Bolívar e Flamengo, né? Pela fase de grupos, jogos da Libertadores. E recebi também final da Champions. Enfim, recebi muita coisa. E eu quero que vocês comentem aqui quais lugares que vocês querem que eu vá. Tá bom? Pra gente trazer aquela cobertura especial, claro, com a minha parceira Outsider Tours, agência de turismo de viagem. Eles, inclusive, têm pacotes especiais pra final da Libertadores. Então, não deixa pra última hora. Vocês sabem que os preços aumentam muito e as vagas são limitadas. E você tem cupom de desconto também com a Belle, tá? Só falar que veio pela Belle Costa que você tem cupom de desconto. O link tá aqui na descrição do vídeo, então vem com a gente. Manda mensagem pra eles e garante tua vaga logo na final. Bom, não tem como a gente começar o vídeo falando de outra coisa, né? A arbitragem desse jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo foi muito polêmica. Teve cotovelada no Bruno Henrique. Gente, pelo amor de Deus, o BH tá bem? Tá bem. Tá bem, mas postou, né, uma foto do estado da boca dele. Olha isso, o corte foi fundo, tá, galera? Não foi um corte qualquer, não. Presta só atenção, peraí, ó. Presta só atenção nesse corte, galera. Foi um corte fundo, mas o BH tá bem. E esse corte, né, resultou, essa cotovelada que ele levou, resultou no pênalti que foi marcado para o Flamengo. E Pedro converteu, bateu, dando a vitória ao Flamengo, 2-1. Arbitragem, a gente vai falar aqui, porque inclusive o presidente do Atlético Goianiense deu uma declaração muito forte, o Adson Batista, reclamando muito da arbitragem. Ontem até o Tite defendeu o Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense. O Tite também não concordou com a expulsão do Jair Ventura, foi reclamar com a arbitragem pela expulsão do seu colega de trabalho, né? Para vocês verem o nível da arbitragem desse jogo. E o presidente do Atlético Goianiense deu a seguinte declaração: eu não posso falar nada sobre as acusações do John Textor em relação à arbitragem brasileira. Aí ele continuou: só posso falar do que eu vi. Como é que vou falar de algo que não tem provas? Eu falo do que eu vi, e o que eu vi é que o Atlético Goianiense foi assaltado. Um cidadão veio aqui para dar o resultado para o Flamengo. Isso foi claro. CNM, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele falando pro CNM: eu acho você um cara sério, pede pra sair. Infelizmente, você não dá conta de controlar essa máfia.
é uma máfia. Pode me suspender, ninguém vai mudar o que eu penso. Isso é uma máfia. Não são todos os árbitros. Temos alguns bons árbitros, mas a grande maioria não tem condição de apitar o futebol profissional. São árbitros sem a mínima condição moral e ética. Essas foram as palavras do presidente do Atlético Goianiense, do Adson Batista. Palavras fortes. Ontem, após o jogo do Vasco e Grêmio no São Januário, o diretor de futebol do Grêmio também deu uma declaração muito forte, vou trazer aqui para vocês, porque o Grêmio reclamou muito da atuação da arbitragem no jogo contra o Vasco, reclamaram de um pênalti que não foi dado após um toque na mão do Lucas Piton, no braço, né, do Lucas Piton. Reclamaram muito desse pênalti que não foi dado a favor do Grêmio. E olha só o que o diretor de futebol do Grêmio, o Antônio Brum disse. Confere aqui. As 20 mil pessoas que presenciaram esse lance hoje, agora provavelmente são silêncio que o estádio ficou marcado, foi ao VAR. E esse lance de hoje que o seu Flávio protagonizou aqui, supera o lance do ano passado, que o Alberto não tirou o campeonato dele. Porque aqueles 2 pontos que ele deixou na mesa ali, foram os 2 pontos que contaram para ele ser campeão. E esse, pelo menos um ponto que ele deixou aqui hoje, eu não sei onde vai levar o Grêmio no final da competição, se vai fazer volta com uma máquina de Libertadores para um título novamente. Não pode acontecer. E esse lance é pior porque o VAR tenta salvar o árbitro. O sinal o VAR tentou salvar a arbitragem do seu Flávio hoje. Porque ele viu um pênalti que não existiu, toque não existiu. O VAR acertadamente chama ele para corrigir. E ele não viu um toque que 20 mil pessoas viram. Então, assim, a gente está cansado. A gente vai protocolar novamente o requerimento em nome do Grêmio. A gente toma as atitudes, mas a gente vai ser mais duro dessa vez. Se precisar, a gente vai estar diariamente agindo para que isso não aconteça mais, porque ele não seja mais acreditado. Essa vergonha que acontece muito. E ele fala, essa vergonha, né? É impressionante, assim, uma declaração também muito forte e uma declaração que bate muito também com a do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista. Eu fico realmente, assim, impressionada com o nível da arbitragem do futebol brasileiro, né? E me deixa também com um pouco de receio de como pode ser esse campeonato brasileiro, porque esses erros somados, eles podem realmente prejudicar o andamento do campeonato e o resultado final, gente. A gente precisa ser sincero aqui e é a verdade. Esses resultados, né, esses erros de arbitragem somados, eles podem resultar num prejuízo para um possível campeão. Então, assim, é muito preocupante. Os áudios, né, saíram do VAR, mostraram, né, alguns detalhes sobre esses jogos. A imprensa também está repercutindo bastante. O André Rizek, por exemplo, no Seleção Sport TV, disse que o grande erro da rodada foi o pênalti não marcado do Lucas Piton, quando a bola bate, né, no braço do Lucas Piton, em Vasco e Grêmio. E eles também, né, falam sobre o pênalti cometido pelo Léo Pereira, né, o suposto pênalti cometido pelo Léo Pereira em Atlético Goianiense e Flamengo. O Conrado Santana, repórter da Globo, fala que dá pra ver que o jogador do Atlético Goianiense não simulou, ele não estava nem esperando. E o Léo Pereira foi muito forte nas costas, ele foi garoto. O Paulo Nunes já é completamente contra, disse que a regra fala que é pênalti, mas isso não é pênalti. O Paulo Nunes disse que o jogador, né, se jogou, o Luiz Felipe, só encostou e é até vergonhoso. Se eu sofro um pênalti desse, eu não saio nem da rua de tanta vergonha. O Paulo Nunes disse. O André Rizek também concorda com o Paulo Nunes. Diz que o jogador do Atlético Goianiense valorizou demais. Um lance bem complicado. Ó, vou mostrar pra vocês o lance. O Luiz Felipe foi tentar enfiar a cabeça na bola e o Léo Pereira por trás. O Luiz Felipe também, né? O Luiz Felipe foi tentar enfiar a cabeça na bola e o Léo Pereira por trás. O Luiz Felipe também, né? O Luiz Felipe foi tentar... Gente, eu tô tentando enxergar o pênalti. O central do Flamengo até botou o lance do Palmeiras, né? De um jogo do Palmeiras falando, né, que esse lance do Palmeiras ninguém repercutiu,
falando que foi pênalti. E esse do Léo Pereira já falam que foi pênalti. Mas o Paulo Nunes, por exemplo, e o André Rizek concordam que não foi pênalti. E eu, particularmente, não enxergo o pênalti do Léo Pereira. Acho que o jogador do Atlético Goianiense valorizou e valorizou muito, muito. Não acho que foi pênalti, né? Por um outro ângulo aqui a gente vê... não sei, acho que ele valorizou muito, acho que o jogador valorizou muito. Mas é óbvio que quando você tem uma arbitragem completamente duvidosa, todos os lances se tornam passíveis para críticas, né? E dúvidas. Então eu acho que a arbitragem foi, assim, lamentável, críticas muito fortes que a arbitragem levou, e eu acho que realmente mereceu demais. Agora falar pra vocês, né, a arbitragem pro jogo de Flamengo e São Paulo está definida. O Anderson Daronco apita esse jogo que acontecerá agora no Maracanã. Assistente Rafael da Silva Alves e o assistente, né, o segundo assistente Maurício Coelho. E o VAR será operado pelo Rodrigo D'Alonso Ferreira. Um jogo pra gente ficar também atento. Um jogaço. Flamengo nesse início de Campeonato Brasileiro pega só grandes jogos, né? Começou contra o Atlético Goianiense, um time inferior, vamos dizer assim, mas depois vem o Flamengo e São Paulo, depois Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, então promete, esse início de Campeonato Brasileiro promete, e a gente vai falar também um pouquinho sobre o desempenho, né, do Flamengo. Ontem o Tite foi questionado sobre esse desempenho do Flamengo, desde o jogo contra o Palestino no Maracanã, que a atuação, né, do Flamengo e o desempenho do elenco já vem sendo questionado. E realmente o jogo contra o Palestino tinha criado muita expectativa, até mesmo pelos últimos resultados do Palestino. O Flamengo, né, poderia ter uma ampla vantagem no placar contra o adversário, um adversário com um time muito inferior, com qualidade muito inferior. E o Flamengo teve dificuldade no segundo tempo, é verdade. E agora, contra o Atlético Goianiense, acende esse alerta, vamos dizer assim, porque a atuação contra o Atlético Goianiense foi uma atuação muito ruim. O Flamengo passou sufoco para vencer o Atlético Goianiense. A gente sabe que nenhum time vai vencer todos os jogos de forma brilhante, né, com atuações de gala. A gente sabe disso, e até mesmo a comissão técnica do Tite disse isso ontem, né? O Kleber Xavier, em coletiva de imprensa, disse isso ontem, que nem todos os jogos o Flamengo vai vencer de uma forma brilhante, mas o importante é a conquista dos 3 pontos. E ontem o Tite, quando foi questionado sobre essa questão, né, sobre essa situação do desempenho da equipe, ele também enalteceu o trabalho do Jair Ventura à frente do Atlético Goianiense, e também disse que a pressão que o Atlético Goianiense fez prejudicou um pouco a atuação do Flamengo. O Flamengo teve a final do Campeonato Carioca, o Flamengo não parou, depois emendou já na Libertadores e agora Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem muita coisa pela frente, e a gente sabe que para treinar, né, o tempo é muito pouco, porque são vários jogos em sequência. Agora, por exemplo, tem Flamengo e São Paulo na quarta-feira. Depois tem Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque fora de casa. Então a gente sabe que o tempo é muito curto. Mas eu acho que o time do Tite pode entregar muito mais, isso é fato. Vamos acompanhar, e eu quero saber de vocês também. Vocês acham que o time do Tite pode entregar muito mais? Vocês estão decepcionados com esse desempenho do time do Tite, né, do Flamengo até agora? Comenta aqui. Amanhã eu volto com mais notícia, mais informação pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like porque é muito importante, tá? Um beijo, até mais.